falar sobre pesquisas eleitorais, algumas coisas interessantes que a gente tirou das pesquisas últimas que saíram aí, embora elas tenham sido favoráveis ao Molusco, tem algumas informações muito interessantes ali, né? Vamos falar um pouquinho também sobre a thread do Leonardo Dias, sobre as diversas falcatruas na pesquisa do Datafolha, que fazem muito sentido mesmo, é bem interessante. Vamos falar sobre um agregador de pesquisas, que isso é uma coisa que lá nos Estados Unidos já é muito mais comum do que aqui. A tendência é agregador de pesquisa aqui também. E o legal desse agregador de pesquisa é que ele prevê Bolsonaro ganhando as eleições no segundo turno. Vamos entender o que está acontecendo lá também com isso. O medo do antipetismo, que é o grande medo do Lula, e o fiasco que foi a manifestação pró-Lula no Anhangabaú ontem. Muito legal essas notícias todas. Vamos começar falando aqui sobre as pesquisas. E, bom, uma das coisas interessantes que tem nas pesquisas é justamente que a vantagem de Lula sobre Bolsonaro é menor nas pesquisas espontâneas. Nas pesquisas estimuladas, em que se mostra o nome dos candidatos, o Lula aparece com uma vantagem significativa em relação ao Bolsonaro. A gente viu aqui 47-32 no Datafolha, 45-33 na Cast e 44-32 no IPEC, né? Todas as três pesquisas ali muito próximas, mas todas feitas por institutos altamente esquerdistas, né? Agora, na espontânea, a coisa é menor, a diferença é menor. E por que isso é importante? Porque se você parar para pensar, no momento de votar na urna eletrônica, é uma pesquisa espontânea ali. Você tem que saber o nome do candidato, você tem que saber o número do seu candidato. Não é aquele pessoal que escolhe de uma lista, você não escolhe o candidato numa lista. Então a pesquisa espontânea é muito mais próxima da realidade da votação do que a pesquisa estimulada. E nela você tem diferença de até 3 pontos a menos no caso do Datafolha, e nos outros a diferença é um pouco menor, mas ainda assim é uma diferença significativa aí entre a estimulada e a espontânea, né? Uma outra notícia interessante que saiu com relação a pesquisas é justamente que a Michelle Bolsonaro tem uma imagem melhor do que a Janja, a mulher do Lula, o que é fácil de ver. Por quê, né? A Michelle Bolsonaro, ao mesmo tempo que ela é mais bonita, ela é mais acessível, é mais simples, fala mais simples, fala mais a voz do povo, ao passo que a Janja é aquela típica produto de universidade pública brasileira, feia, presunçosa, acha que está com a razão em tudo, é aquele tipo de gente que certamente não vai ajudar Lula nas pesquisas. Existe um motivo pelo qual o PT não quer a Janja falando. Eles sabem que a Janja falando prejudica o Lula, ela é prepotente, ela se mostra com um ar de superioridade, e isso afasta eleitor, né? Bolsonaro, ao contrário, isso a gente já falou há bastante tempo, a Michelle Bolsonaro é uma arma que Bolsonaro pode usar muito nessa campanha, ela certamente ajuda Bolsonaro em vários aspectos. E aqui na pesquisa mostra o quanto ela tem vantagem sobre a Janja, tipo 52% aprovam a imagem da Michelle e 7% da Janja, só para você ter uma ideia. Ok, isso aqui é entre evangélicos, né? Mas entre católicos também você tem 27% aprovam a primeira-dama e 12% só a mulher do petista. Então realmente você vê que é uma diferença enorme que está acontecendo aqui em favor da Michelle Bolsonaro, né? Bom, outra coisa sensível nessa pesquisa do Datafolha foi o otimismo dos eleitores com o futuro da economia. Como eu falei para vocês, a economia faz uma diferença enorme na campanha. Na verdade, estando com a economia boa, você não ter reeleição é quase uma impossibilidade. Então, isso aqui é uma excelente notícia no final das contas. Embora a pesquisa do Datafolha tenha dado resultados bastante questionáveis, toda a população brasileira está se sentindo mais confiante na economia, o que faz sentido. O preço da gasolina caiu, a inflação está diminuindo, está até negativa, ou seja, está tendo muito mais oferta de emprego, muito mais gente trabalhando. Então, no final das contas, há claramente motivos para as pessoas ficarem otimistas com a economia, e isso está refletindo sim na pesquisa. Isso é uma novidade excelente para Bolsonaro, que está mostrando que realmente a população está vendo essa melhora na economia. Isso é o primeiro passo para o pessoal considerar votar no Bolsonaro e aumentar o índice deles, né? Então, existem outros pontos aqui, né? Essa thread aqui do Leonardo Dias é muito interessante, em que ele destrincha toda a metodologia da pesquisa do Datafolha, que mostra como realmente é uma situação muito estranha. Dá realmente suspeita de que isso daqui foi montado
de forma a prejudicar Bolsonaro e facilitar Lula. E não seria estranho isso. Como a gente falou aqui, a própria diretora lá do Datafolha falou que não pretendia cometer o mesmo erro que cometeu em 2018, que foi fazer pesquisas dando Bolsonaro na frente, que segundo a visão deles isso ajudou Bolsonaro a se eleger. Agora não vai ter isso. Agora Bolsonaro, na Datafolha, Bolsonaro vai perder até a última pesquisa. Vai ganhar na eleição, mas vai perder nas pesquisas até a última, né? E aí ele faz essa thread é bem interessante mesmo, ele faz toda uma avaliação aqui sobre o que pode ser feito numa pesquisa para prejudicar o voto no Bolsonaro. E aí vem um monte de pesquisas, um monte de perguntas do tipo, na sua opinião, o Bolsonaro está fazendo um governo ótimo, bom, regular ou péssimo? Você confia ou não confia nas declarações do Bolsonaro, né? E repara, essa é a pergunta 1, né? É checado logo no início essa pergunta aqui, ou seja, isso acaba estimulando a pessoa a pensar contrário ao Bolsonaro, né? Tem outras perguntas aqui que são interessantes, que a pessoa diz que em quem ela votou na eleição de 2018, é de se suspeitar, né, se eles fazem realmente aquele negócio de fazer pesquisa em lugar que eles sabem que tem muito petista, e isso é uma possibilidade. Se eles fazem esse tipo de coisa, esse resultado vai dar que tem muita gente pró-PT, né? Muita gente que votou no Haddad na pesquisa, e aí realmente mostra essa inversão. Só que aquilo que eu falo para vocês, a gente não vai ter acesso a todos esses dados da pesquisa do Datafolha. Eles só soltam dados que interessam a eles, né? Perguntando sobre democracia e forma de governo e coisa e tal. Enfim, botam um monte de perguntas que tendem a estimular o entrevistado já a ficar contra Bolsonaro. Além disso, tem um monte de coisa aqui sobre o local em que é feita a pesquisa. Uma coisa que ele coloca aqui é que a questão das cidades. Olha só, a cidade de São Paulo, entre os eleitores registrados no TSE, representa 5,98% dos eleitores do Brasil. Esse percentual foi mantido nas duas pesquisas do Datafolha de maio e junho. Curiosamente, a pesquisa de agosto agora usou um percentual de 14,62% da amostra de eleitores. Ou seja, considerou que os eleitores de São Paulo são muito maior, é um número muito maior do que de fato são. Por que isso? Porque aquele fenômeno que eu falei para vocês. Aqui no Sudeste, Bolsonaro tem mais vantagem no interior do que na capital. E no Nordeste, ao contrário. No Nordeste, Bolsonaro tem mais vantagem nas capitais do que no interior. Então, repara que o Datafolha fez isso em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Ou seja, também no Rio de Janeiro, onde há 3,1% de eleitores, pulou para 10,72% da amostra. Em BH, 1,29% dos eleitores teve 7,80% da amostra. Ou seja, eles acabaram privilegiando demais as capitais, justamente onde Lula tem um resultado melhor no Sudeste. Seria curioso ver se eles fizeram o contrário lá no Nordeste, ou seja, se lá eles privilegiaram o interior em relação à capital, porque lá é justamente essa situação, né? O Lula tem muito mais votos lá no Nordeste, Lula provavelmente vai ganhar no Nordeste, mas nas capitais Bolsonaro ganha na maior parte delas, né? Então, é bem interessante mostrar essa thread aqui, porque ela mostra o quanto é fácil você direcionar uma pesquisa, né? O quanto você consegue. Não precisa mentir nos números, não precisa nem entrevistar só petista. Basta você mudar esses parâmetros da pesquisa, essa estratificação da pesquisa, e você consegue resultados bastante interessantes. Mas o mais curioso é isso daqui, né? A Renata Nunes, que é a estatística responsável pela pesquisa do Datafolha, essa informação você obtém no site do TSE. Aqui, ó, estatístico responsável, Renata Nunes César. Olha só a página dela, que beleza, olha só. Coisa do PT, petista, e falando, olha só, do Ciro Gomes, do Marcelo Freixo, e um monte de gente da esquerda aqui, ou seja, ela é uma esquerdista abertamente, né? Aí, lógico, o pessoal fala aqui embaixo que não, que isso impacta 0 pessoas, ela é uma profissional, ela não vai fazer isso. Meu amigo, não acredite nisso. Ela tem incentivo e tem capacidade de mudar o resultado da pesquisa. Pode ter certeza que tem coisa estranha nessa pesquisa do Datafolha aí, né? Agora, uma coisa curiosa, esse aqui é um agregador de pesquisas. O pessoal lá nos Estados Unidos já tem falado mais em agregador de pesquisa do que pesquisa, porque lá também eles estão vivendo esse fenômeno curioso que começou aqui no Brasil, de você ter um monte de pesquisas, né? Antigamente você tinha uma pesquisa aqui, outra ali, agora tem milhares de pesquisas. Então se criou um agregador de pesquisa que, na verdade, pega as pesquisas todas e faz tipo um somatório
disso daí e dar um resultado médio dessas pesquisas no final, né? Aqui eles mostram no gráfico, né, agregado das pesquisas, que a diferença entre Lula e Bolsonaro, na verdade, está em 8 pontos, 43 a 35, considerando todas as pesquisas na média, né? Então, eles mostram aqui também, aqui um resultado mais palpável aqui, né, de 43 a 35, e daqui eles botam algumas informações do modelo deles. Então, repara que a diferença é menor do que da pesquisa do Datafolha, mas ainda é de 8 pontos, uma diferença considerável. Então aqui eles fazem um modelo para fazer previsões do que vai acontecer na eleição, ou seja, eles já ajustam os dados pensando no futuro, e, por exemplo, eles colocam neste momento a probabilidade de segundo turno acontecer de 97%. Aquela chance que o Lula espera de ganhar no primeiro turno, parece que hoje é quase zero. A chance de terceira via no segundo turno, esquece, mas isso daí nem precisava, né? E mais do que isso, aqui ó, você coloca aqui a chance de reeleição de Bolsonaro hoje em dia está entre 51% e 57%, ou seja, está maior do que 50%, com base na aprovação do governo. Então, neste momento, a chance de Bolsonaro, segundo essas projeções desse pessoal, é que Bolsonaro ganhe a pesquisa, né? Então eles fazem um monte de coisa aqui, eles fazem uma divisão por viés metodológico dos institutos, quem é favorável a Bolsonaro, quem é desfavorável a Bolsonaro, enfim, fazem toda uma classificação aqui e usam isso nesses modelos para chegar ao resultado final. Então, a previsão deles, portanto, é que Bolsonaro vai ganhar no segundo turno, isso é o mais provável nesses modelos previsionais deles aqui, né? E bom, eu acho que é ainda mais fácil do que isso. Eu acho que fazer simplesmente essa agregação de pesquisa não é a melhor estratégia, não é um bom agregador esse aqui. É só você ver aqui, por exemplo, que ele coloca aqui, olha só, Datafolha neutro. Como Datafolha neutro? Datafolha é totalmente desfavorável ao governo, né? Então, ele até coloca o IPEC como desfavorável aqui, ó, o IPEC está desfavorável, mas o Datafolha está ainda como neutro. Isso não faz sentido. Por isso que tem uns resultados ainda muito ruins para Bolsonaro aqui, no momento atual, nesse agregador, né? Mas, de qualquer forma, é interessante que a projeção dele, mesmo esse agregador, que considera o Datafolha como coisa confiável, coisa e tal, é vitória de Bolsonaro no segundo turno. Bom, e aqui a gente entra num assunto que é o seguinte, o antipetismo ainda é enorme no Brasil, ainda tem muita gente que não aceita votar no PT de qualquer forma. E essas pessoas, por óbvio, não vão votar no Lula. E aí, o que vai acontecer nessa história? É aquilo que eu falei desde o início. Essa é a carta que Bolsonaro tem que jogar nesse jogo, é mostrar quem é o Lula, mostrar a corrupção da era do PT, mostrar as pessoas que vão acompanhar o Lula na presidência, e é exatamente isso que Bolsonaro está planejando fazer, investir no antipetismo. Ele vai mostrar na televisão, no horário gratuito que ele tem direito lá, e isso é uma coisa excelente no final das contas, porque, lembra, a gente fala muito aqui na internet, mas tem uma parte da população que não vai na internet, que não está acostumada a pegar notícia na internet, e esse pessoal vê televisão. Então na televisão eles vão ter essa informação do Bolsonaro sobre quem vai subir a rampa com o Lula. Repara como o Lula, muito cuidadosamente, evitou se associar a Guido Mantega, a Dilma Rousseff, a Heloísio Mercadante, José Dirceu. Por quê? Porque ele sabe que esse pessoal todo aí mostra um peso para o Lula, né? E, de fato, o que Bolsonaro vai fazer é muito simples. Gente, quem que você acha que vai subir a rampa com o Lula? Quem que você acha que vai voltar lá para o Palácio do Planalto? É lógico que vai ser essa turma. O Lula não tem outras pessoas para botar no lugar. O PT é um partido que está morrendo, está acabando. Ninguém quer se associar ao PT e ficar com a imagem manchada se associando ao PT. As únicas pessoas que ele vai ter para colocar nos ministérios dele, no governo dele, vão ser essas pessoas da época do Lula mesmo, aquele pessoal, toda aquela ladroagem toda. O Renan Calheiros vai ser ministro do Lula, certamente vai ser ministro do Lula. Imagina essa situação, né? Então isso é que o Bolsonaro vai explorar na campanha de televisão dele e é algo que deve atiçar justamente o antipetismo. O antipetismo ainda é uma força muito grande. Aqui no bastidor, né, eles falam justamente sobre esse grande medo do Lula, que é justamente o medo de que o Bolsonaro use fake news e a disputa no segundo turno. Fake news, entenda, é o Bolsonaro trazer as notícias da época do Lula, né? Vão dizer que é fake news que o Renan Calheiros vai ser ministro?
É lógico que vão dizer, não tem nada definido ainda, mas todo mundo sabe que Renan Calheiros está apoiando Lula, que Renan Calheiros quer um ministério. Então é certo que Renan Calheiros vai ser ministro do Lula se o Lula ganhar. Então é isso que Bolsonaro vai investir em mostrar o que Lula vai levar, quem Lula vai levar lá para o Planalto. Ele não tem mais ninguém para levar. Quem que ele vai levar? Ele não tem... o Lula, por definição, por sua carreira política, ele se isolou das pessoas. Mesmo Ciro Gomes e coisa e tal, ele briga com esse pessoal todo porque ele não aceita nada que não seja a turma dele. Então, certamente, meu amigo, vamos ver de volta Zé Dirceu, aquela turma toda do PT lá no Palácio do Planalto. Uma tristeza só. E eu tenho certeza que mesmo o pessoal que não gosta do Bolsonaro, ao ver essa visão, né, o antipetista, que também é antibolsonarista, ao se deparar com essa visão de quem que acompanha Lula nessa corrida, meu amigo, não tenho o que dizer, cara. No final das contas, certamente vai virar o voto antipetista de novo, né? Até o Moro está acenando a Bolsonaro justamente por conta disso daí. Porque sabe que se ele ficar no meio do caminho, o antipetismo vai destruir ele. Ele tem que declarar apoio ao Bolsonaro. Quem diria, né? Moro, que criticou tanto o Bolsonaro, uma traíra, que chutou o pau da barraca, que acreditou no Dória, que saiu do governo achando que ele saindo do governo, o governo Bolsonaro desabaria, não desabou, e agora está o Moro precisando tentar recorrer a Bolsonaro para se eleger, né? Diz aí uma má avaliação política. É aquilo que a gente falou, o Moro realmente conseguiu fazer uma merda com a saída dele do governo. E a coisa mais fácil do mundo é justamente pregar essa visão antipetista no Lula. O Lula ajuda pra caramba, o Lula fala merda pra cacete. Ontem lá no Anhangabaú ele fez um grande comício que estava muito vazio, tinha muito pouca gente, o pessoal teve que se virar, igual lá em Belo Horizonte, né? Tiveram que se rebolar para fazer uma foto parecendo que estava cheio. Lá no Anhangabaú também tiveram que rebolar para fazer uma foto mais ou menos parecendo cheio ali, mas se você vê a quantidade de pessoas estava muito menos, muito pouca gente. Isso aqui é pequeno, gente, isso aqui é só um quarteirão aqui, o tamanho de um prédio aqui. Isso aqui é pequeno pra caramba, né? Eles falaram, lógico, em 70 mil pessoas, mas nunca. Se tinha 2 mil pessoas aqui é muito. Enfim, mas o mais legal desse discurso foi justamente as coisas que o Lula falou, né? Repara, tem um monte de coisa do passado que o pessoal vai trazer também, né? Os internautas, por exemplo, estão resgatando a notícia de que o Lula tentou desbloqueio de 16 milhões em bens e só declarou 7 milhões em bens ao TSE. Afinal, quantos bens o Lula tem, né? Em 2018 ele tinha 16 milhões de reais em bens congelados, os bens são dele, estão congelados, mas são dele. Ele só não pode vender esses bens, ele estava querendo descongelar os bens. Agora ele declarou que só tem 7 milhões de bens, e onde é que foram aí os outros 8,6 milhões de bens? Ou seja, um bocado de dinheiro que o Lula está escondendo, mais uma vez está indo no truquezinho ali de esconder informações, né? O pessoal já está relembrando o caso da Lurian, né? Para quem não lembra desse caso, esse é um caso velho, dá para ver pela qualidade da imagem, né? Isso aqui é uma ex-namorada do Lula que teve um filho com ela e foi abandonado e coisa e tal. Então é um caso lá da época do Collor e o pessoal tá levantando esse caso aqui. Ela é ex-mulher do Lula e coisa e tal, e falou mal do Lula, foi contra o Lula. Esse tipo de coisa pode ajudar Bolsonaro também. O PT, o Lula, tem um monte de esqueleto no armário do passado, um monte de coisa diferente. E veja, requentar essas notícias velhas é legal, mas tirar coisa do armário, coisa que o pessoal ainda não foi notícia, como esse caso aqui da diferença entre o patrimônio, isso é muito bom. E tem muito disso por aí. Pode ter certeza que muito disso daqui vai fazer diferença nessa eleição, né? E o Lula, como eu falei, ele não se ajuda nessa área também, né? Essa declaração dele aqui foi em 2016. Montei uma quadrilha para tirar 36 milhões da miséria. Em que eu entendo até o que ele quis dizer com isso, né? Ele estava falando na época que, não, me acusam de montar uma quadrilha. Eu montei uma quadrilha para tirar 36 milhões da miséria. Só que, na prática, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele montou uma quadrilha mesmo e roubou 36 milhões do pessoal miserável, né? É isso que ele está dizendo. Porque foi isso que ele fez no final das contas. Roubou a Petrobras de forma extrema, obrigou o Brasil a aumentar imposto e coisa e tal, de forma que tirou mesmo do pessoal miserável esses 36 milhões com a quadrilha dele, né? É o tipo da coisa que eu sempre falo, deixa Lula falar, quanto mais ele fala, mais ele perde voto. Olha outro caso aqui, ó.
O que é uma pedalada da Dilma contra as motociatas do genocida? Aí, de novo, falando que a Dilma fez a pedalada, mas o que tem a pedalada perto de uma motociata e coisa e tal? A diferença só é que a pedalada é ilegal, né, meu amigo? A pedalada financeira, aí, a motociata não tem nada de ilegal, é só uma reunião de pessoas apoiando o Bolsonaro, né? Enfim, deixa o Lula falar. Cada merda que o Lula fala só piora a situação dele. Agora, nada chega perto do que ele falou ontem no Anhangabaú sobre a questão de violência doméstica, né? Quer bater em mulher? Vá bater fora da sua casa. É isso aí que ele falou. Ele não falou que não pode bater em mulher. Não, você quer bater em mulher? Tudo bem, desde que não seja na sua casa, não seja com a mão do homem, coisa desse gênero, né? Ou seja, olha só o que o cara está dizendo. Ele está dizendo que é favorável a bater em mulher, que pode bater em mulher, que não é problema. O problema é só se você bater mulher em casa, né? A frase completa dele aqui não melhora não, tá? Olha só. Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil, porque nós não podemos mais aceitar isso. Ele está dizendo que então bater na mulher na Arábia Saudita pode? É isso? Que ele concorda com esse pessoal islâmico amigo dele, onde pode bater em mulher, e daí ele concorda com isso? É isso que ele está dizendo? Porque a impressão que dá é isso, né? Exatamente isso que ele falou. Ah, não, aqui no Brasil não pode, mas lá fora pode. Em outros países pode, né? Ou seja, Lula não tem nada contra bater em mulher. Deixa quieto, deixa o Lula falar, que ele sozinho ele chega no lugar dele.